Ai, ai. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi, senhora. Oi. Esperar mais um tempinho. Gente, nós vamos para a última parte da equação do segundo grau, tá? Que é a resolução de problemas. Espera aí. Vamos lá, admitir todos. Tem gente entrando ainda. Deixa eu ver, acho que todos estão aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Hoje é rapidinho, tá, gente? Hoje é só, na verdade, não tem não tem fórmula, não tem nada assim para ser aprendida. Hoje é bem rapidinho. Quer ver? Já vou até pegar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém. A única sala que não entra direto são vocês, não sei por quê. Perguntar na escola depois. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só baixar aqui. Senão vão ficar me chamando. Peraí. Vou pegar. Aqui. Hoje à tarde tá lá, hein, o gabarito de vocês, tá? Então, das 3 provas, à tarde vai estar lá na Agenda Edu de vocês. À tarde, eu vou ver se consigo postar. A hora que eu sair daqui, é porque, bom, sair daqui lá para 1h pouca da tarde. Mas, assim, eu vou colocar lá e aí vocês vão ter as 3 provas. É legal tentar guardar, não sei, era bacana que vocês fizessem uma pastinha e guardassem essas provas. No caso, se vocês fossem, de repente, a gente não sabe se você vai prestar alguma coisa, e aí para você ter, que aí dá para você estudar pelas provas, principalmente essa dessa semana. Essa prova dessa semana que vocês vão fazer, ela é todinha prova do ETEC, tá? As questões são questões todas do ETEC. Então, se você vê que você sentiu uma dificuldade ali de fazer aquelas questões, moçada, é porque você vai precisar ralar mais um pouquinho, senão você não vai conseguir a prova do ETEC, tá? Ele é todinho em cima das questões do ETEC. A maioria daquelas questões que estão lá na prova desta semana, tá? Então, primeira coisa, nós vamos relembrar, não, nós vamos falar de algumas coisas que são importantes, porque nós estamos em resolução de problema, tá? Então, é assim, resolução de problema é resolução de problema, viu? É um problema sério. A gente percebe que, eu percebi isso em vocês também, quando o exercício ele vem assim, ó, resolva, calcule, efetue, elabore, os alunos eles fazem com muita facilidade. Agora, quando o exercício ele vem uma situação e você tem que desvendar aquela situação, aí a coisa pega, tá? Por quê? Porque precisa de ter uma interpretação em cima daquilo ali, senão você não consegue, tá? E aí é onde vem a tal da resolução problema. Então, a gente precisa saber de algumas coisas em relação ao problema. Primeira coisa da situação problema é em relação à interpretação. Interpretação. O que acontece com essa interpretação? Tem alunos que tem uma coisa que eu achei fantástico. Tem um aluno aí da sala de vocês, que é o Andrei, acho que é Andrei. Ele tem um raciocínio abstrato incrível,
tá? Ou seja, ele tem uma facilidade para resolver problema incrível. Eu acho que talvez nem ele saiba que ele tem, mas ele tem, tá? Então, por quê? É assim, ó, a interpretação problema, a gente tem uma diferença, que é entre raciocínio lógico e o raciocínio abstrato. A gente tem o raciocínio lógico e o abstrato, tá? A gente vai falar do abstrato primeiro. Esse raciocínio abstrato, tem alguém aqui me chamando, peraí um pouquinho. Espera só um pouquinho. Ai, meu Deus, não vou falar que senão ele vai ficar bravo. Então, esse raciocínio abstrato, gente, é o seguinte. São aquelas pessoas que ela resolve exercício sem precisar de fazer cálculo, tá? Ou quando eles fazem um cálculo assim, muito diferente. Quer ver uma outra pessoa que é assim? Nessa sala de vocês, eu só de olhar, eu achei uns 5 assim. A Larissa é uma delas. Pode ver que se você pegar os exercícios da Larissa, só ela entende. Só ela entende. Mas por quê? Por causa desse raciocínio abstrato. Esse raciocínio abstrato é aquelas pessoas que falam com você, só que ela é aquelas pessoas que falam com você, só que ela já está lá na frente, você ainda está aqui na esquina e a menina já foi, já virou, já voltou. São essas pessoas, tá? Esse raciocínio abstrato, gente. Peraí que tem gente chamando aqui outra vez, que é a sala. Peraí. Então, o que acontece? Esse raciocínio abstrato, eu falo sempre que é uma dádiva. É uma dádiva que alguns têm, tá? Outros têm, mas a gente até tem, mas é um pouquinho menos. Tem outros que têm isso mais assim, em maior quantidade. Então, eu acho que é uma dádiva isso aí, porque não é todo mundo que tem isso assim, tá? Então, essas pessoas que têm esse tal desse raciocínio abstrato, ela tem uma facilidade de resolver problema absurda, absurda, tá? Não só problema matemático, mas problema em geral da vida. Tá? Elas são muito mais calmas para resolver um exercício, elas não são tão estressadas, elas conseguem ver várias possibilidades de resolução, são essas pessoas, tá? Aí vem do outro lado, a grande maioria, que somos nós. A grande maioria, ela vai pelo raciocínio lógico. Esse raciocínio lógico aqui, gente, a gente faz a interpretação dele através de quem? De fórmulas. De fórmulas. Tá? Então, a gente precisa de métodos resolutivos aqui, ó, de métodos resolutivos, senão a gente não consegue resolver, tá? Então, a gente precisa de um suporte aqui, quando a gente tem esse raciocínio lógico mais desenvolvido do que o abstrato. O abstrato, não. Tá? O abstrato, ele faz nisso só de olhar, tipo, uma continha de 2 mais 2, 4 foi. Aqui no raciocínio lógico, a gente vai falar que 2 mais 2 é 4, que dividido por 2 vai dar isso, que vai fazer aquilo, que vai fazer aquilo outro. Então, a grande maioria vem por esse lado aqui, ó, pelo lógico, tá? E a minoria vem para cá. Quando a gente fala em resolução de problema, gente, não existe um método só, não existe uma maneira só. Cada um vai encontrar o seu método de resolução, cada um, tá? A gente não pode falar, eu não posso chegar aqui e falar assim, olha, você vai resolver por esse, a Bianca vai resolver por esse, a Larissa vai resolver por esse, vai resolver por esse, o Vitor vai resolver por aquele. Não, cada um vai ter um método de resolução e cada um vai resolver de um jeito uma situação. Tá? E todos esses jeitos, eles estão corretos quando é em relação a uma resolução de problema. Quer ver? Vou usar coisas do dia a dia, que eu gosto de usar coisas do dia a dia para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Olha só. Como eu dou aula no ensino médio, tem muito menino que me procura. E muita menina também, porque como eu dou aula há muito tempo lá, então a gente tem uma relação muito íntima, assim, né? Assim, eles meio que vêm contar dos problemas, né? Quando eu tenho tempo, eles chegam lá e vêm conversar comigo. E assim, a grande maioria dos problemas que eu ouço é assim, ó, meu namorado me traiu, professora. Meu namorado me traiu, fala que não para de falar nunca. Depois que elas falaram tudo que elas têm para falar, eu falo assim, mas o que te levou seu namorado a te trair? Qual foi a situação? Elas não sabem responder. Elas não sabem. Aí elas colocam culpa na menina.
Ah, porque a menina não sei quem, porque a fulano de tal, porque deu em cima dele, porque isso, aquilo lá, porque isso, é sempre assim, tá? Aí eu falo, aí eu faço uma segunda pergunta. Não, mas eu quero saber, e você? O que que você fez para isso não acontecer? Ah, professora, nanana, aí começa aquelas coisas. Porque aquela é vagabunda, aquelas coisas, sabe? O que que acontece então? O que que acontece então? Se a gente for analisar essa situação, é o que você vai ter que fazer na resolução problema, tá? Eu sei que é um exemplo fútil, assim, fútil, mas é por aí que a gente tem que enxergar uma resolução de problema em matemática. Primeiro, preciso ver assim, ó. Primeiro, a primeira pergunta é o tal do porquê, tá? Então, está resolvendo o problema? Então, vamos usar nessa situação. Por que ele te traiu? Essa é a primeira pergunta. Quais foram as situações envolvidas para essa traição? Qual foi o seu questionamento para isso acontecer? Né? O que que acontece? A maioria não sabe responder isso aqui, ó. Não sabe responder isso aqui. Aí, quando você vai conversar com um outro envolvido na situação, que é o namorado, aí ele fala assim, professora, ela não me deixa falar com ninguém, eu não posso cumprimentar ninguém. Ô, professora, ela me suga que eu não consigo nem respirar. Professora, ela me manda 500 mensagens ao mesmo tempo. Professora, ela só reclama, ela só reclama, ela só reclama. Gente, pelo amor de Deus, eu, se fosse homem, também já teria traído essa criatura, porque aguentar uma criatura dessa tão chata, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Então, todo problema tem que ter uma interpretação. Porque se você não sabe interpretar aquele problema na raiz, você acha que aquele problema ele é um monstro, e na verdade ele não é um monstro. Ele não é um monstro. O problema, ele fala com a gente. O problema dessa história toda qual é? Você saber ouvir, você saber as pistas desse problema, não é? Então, quando a gente fala em relacionamento, que é um jeito mais simples da gente explicar a resolução de problema, os namorados, eles tinham que ver isso. Será que eu estou sendo uma boa namorada? Será que eu estou fazendo nisso? Meu namorado me traiu por quê? Por causa disso? Por causa você tem que se olhar para você e não olhar para o outro. O outro é o outro, o problema do outro é o problema do outro. Você tem que olhar o seu problema. E a resolução de problema, ela está ligada a isso. Então, assim, se você tem um problema matemático, primeiro, vê todas as possibilidades de interpretação que você tem naquele problema. Vê todos os caminhos que te levaram àquele problema. Quais seriam as soluções possíveis para aquele problema? É assim que a gente tem que encarar nesses problemas, tá? E o mais engraçado é que a gente tem que fazer isso na vida da gente também, tá? E aí você percebe que aquele problema que você estava achando que era um monstro, ele não é um monstro. Só faltou o quê? A sua interpretação daquele problema. Ou para o namoro não chegar numa traição, talvez faltou uma palavrinha principal que é o diálogo, né? De você falar o que você sente, porque a maioria das traições vem porque a menina não fala o que sente, porque o menino não fala o que ele sente, aí acaba acontecendo a traição. Mas a resolução de problema em matemática também é assim. Então, você precisa olhar as pistas do problema, tá? Então, para uma boa resolução de problema lógico, que é o nosso caso, primeira coisa, você precisa saber resolver uma equação do primeiro grau. De todo jeito, de trás para frente, de frente para trás, de um lado para o outro. Esse é o primeiro jeito, né? A primeira coisa. Segundo, resolver uma equação do segundo grau. Todos os métodos? Não. Você precisa saber Bhaskara e você precisa saber soma e produto. São esses dois métodos. Depois, você precisa, o terceiro, importante, que você precisa saber para uma boa resolução de problema, Pitágoras. Pitágoras, é importantíssimo Pitágoras, que é a tal da hipotenusa ao quadrado e a soma dos quadrados lá. É inteligente, divertido. Depois, gente, quarto. O que é o quarto passo que você precisa saber aí? Se você está lidando com área, qualquer tipo de área, e essa área, o nome já diz, ela é plana, ela é uma área, ela não tem um volume, nunca vai dar número negativo, nunca. Se você está fazendo alguma coisa e está dando número negativo, significa que você está errando em alguma coisa, porque não existe área negativa, não existe medida negativa, não existe velocidade negativa. Tá? Então, esse é o caminho para uma boa resolução de problema. Agora, se você não sabe resolver uma equação do primeiro grau, se você não sabe resolver Bhaskara, gente, esquece. A resolução de problema não vai rolar para você.
Então, qual é o caminho? Essa semana, as 10 questões da atividade avaliativa são resoluções de problema. Se você percebeu que você sentiu uma dificuldade enorme, enorme, moçada, você vai ter que voltar aqui, ó. Voltar aqui nessa parte aqui, ó, e tentar aprender tudo sobre isso aqui. Senão você não vai conseguir fazer uma boa prova. Porque assim, ó, antigamente os vestibulares, eles vinham assim, resolva, calcule, efetue, agora não é mais assim. O último vestibular que caiu, que não é mais assim, é o da FUVEST. Antigamente a FUVEST era assim, calcule, efetue, elabora, agora não é mais. Agora é uma situação problema. Então, tudo que vocês vão fazer daqui para frente vai envolver uma situação problema, tá? Então, você vai ter que se acostumar a resolver problemas, tá? Por quê? Porque se você não tem o costume de resolver problema, você se estressa de uma tal forma que você acaba mandando todo mundo para tudo quanto é lugar, não é? Então, assim, as pessoas que não sabem resolver problemas são pessoas que elas são extremamente estressadas, que elas xingam, elas mandam, elas... Olha, é um problema sério, tá? Então, qual é o passo? Se concentra nisso aqui, se você vai fazer o ETEC, nessa aqui, ó, onde está passando a luzinha. Se concentra nisso. Você precisa saber, decore, salteado, resolver tudo isso aqui, ó. Porque se você não souber resolver esses métodos aqui, a sua resolução problema, gente, tá furada. Você não vai conseguir desenvolver. Então, o que que eu falo pro povo lá do cursinho? Primeira coisa, pegou a sua prova da ETEC, você vai colocar todas as fórmulas que você sabe. Todas. Acha um cantinho lá e coloca as principais fórmulas. Quais são? Equação de segundo grau, aí algumas raízes que você sabe decor, a fórmula de Pitágoras, ou algumas outras fórmulas que vêm por aí pela frente. Então, assim, as principais você coloca ali. Por quê? Porque conforme você vai resolvendo a prova, se você começar a ficar nervoso, te dá um branco e você esquece as fórmulas. Então, o ideal, primeiro, na prova de matemática, é você arrumar um cantinho e colocar essas fórmulas. Depois que você fez isso, aí sim você vai para a resolução dela, tá? Que aí facilita muito mais o seu entendimento na hora dessas resoluções problemas, tá? Aqui, ó, em cima, tem um exemplo típico de uma resolução problema. Esse aí, ó, vou fazer até um coração nele. Tem alguns que eu faço um coração, porque esse aqui é um deles, ó. Esse aqui você deve guardar ele com carinho, tá? Eu acho que ele não tá na página 43, ele tá na página 44. Esse aqui, ó, ele é típico, tá? É um que cai sempre. Então, sempre eu vou fazer com vocês aqueles que realmente eles caem direto. E esse é um deles. Pode vir algumas coisas modificadas aqui em cima, mas ele sempre vem, assim, sempre a mesma figura, tá? E aí, gente, esse exercício vai envolver um olhar de vocês. Por quê? Olha só, se é uma área, só de olhar a gente sabe que é uma área. Se é uma área, a gente sabe que a resposta negativa, ela não serve para você. Primeira coisa. Então, você sabe que se seu exercício der negativo, se por acaso as respostas, se tiver mais de uma resposta der negativa, exercício está errado, tá? Então, você tem que ter essa noção, o exercício está errado, você volta lá e refaz, tá? Porque tem alguma coisa aqui que está fora do normal. Quer ver? Outro exemplo que a gente pode dar de resolução problema, quer ver que eu vou falar aqui, ó, vou até por aqui, que eu lembrei agora. Nessa semana aí na televisão, nesse final de semana, tá passando aquele caso daquele menininho que caiu lá do prédio, o Miguel. Acho que é Miguel o nome dele. Olha só, parece que ele caiu daqui, ó, do nono andar. Do nono andar. O que que acontece? Ele caiu daqui, parece que ele subiu na grade, a grade quebrou, sei lá, e ele caiu aqui, ó. Quando ele faz esse movimento aqui, ó, isso aqui envolve a aceleração, que o professor de física vai poder explicar melhor para vocês. Envolve a aceleração, envolve o peso do garoto, envolve tudo. Então, ele nunca vai cair numa forma reta, assim, ó. Ele nunca vai cair assim. Quer ver? Assim, ó, reto aqui, ó. Sempre vai ter essa curva aqui, ó. Essa curvinha aqui é a curvinha de aceleração, é a curvinha da força gravitacional, é isso aqui. Então, significa que você consegue calcular exatamente qual foi a velocidade que esse corpo caiu aqui, qual foi o peso que esse corpo, que houve aceleração, então esse peso, se esse menino pesava 20, com certeza a hora que ele caiu aqui, está praticamente 60, 80 quilos.
aquele corpo daquela criança. Então, assim, envolve o peso, aqui envolve uma série de coisas. E você consegue fazer esse cálculo aqui com quem? Através de resolução de problema. Então, essa situação da queda desse menino, gente, é uma equação de segundo grau. É uma equação de segundo grau. Se você for analisar isso aqui, você vai cair exatamente numa equação de segundo grau, numa função de equação de segundo grau, ó. Tá? Por isso a resolução de problema, ela é muito importante, muito. Então, você tem que ter esse olhar, ó, de enxergar essa situação, tá? Quer ver um outro caso, antes da gente voltar lá para cima, que agora que eu lembrei. Na prova de vocês, vai ter uma coisa assim, ó, uma árvore. Faz de conta que isso aqui é uma árvore, tá? Vai ter uma árvore, vários galhos assim, ó. Aí aqui vai ter, vou fazer essa bolinha, faz de conta que isso aqui é um passarinho, ó. Aqui vai ter um passarinho e acho que aqui vai ter alguma coisa, eu não lembro direito o que vai ter, mas vai ter alguma coisa aqui embaixo. Aí o que acontece? A hora que você olha essa situação, aqui tem uma árvore, aqui tem um passarinho e aqui, vamos supor que aqui tem uma coisa assim, ó. E aqui tem um pão, vamos supor, um pedaço de pão aqui, ó. Aí o pombo, ele vai descer da árvore e ele vai pegar esse pão aqui embaixo, ó. O passarinho tá aqui, ele vai descer e vai pegar esse pão. Na hora de você olhar essa situação aqui, você não tem que só olhar o passarinho que vai pegar o pão. Sabe o que você tem que olhar? Você tem que olhar aqui, ó. A resolução de problema, ela tem que ser vista assim. Primeiro, a altura que o passarinho tá do chão. Ó. Depois, o espaço do pão até a altura do passarinho, ó. Até a reta da altura do passarinho. Ó lá. Depois, qual é a distância que o passarinho percorreu até o pão? Ó lá. E aí você acaba achando o quê? Um triângulo aqui, ó, tá? Então, todas as situações, problemas, você precisa encontrar isso aqui, ó, tá? Às vezes vem como fórmula de triângulo, que foi esse caso aqui. Às vezes vem como fórmula, ó, de uma parábola, indicando que isso aqui é uma equação do segundo grau, tá vendo? Que você vai ter que usar a equação do segundo grau para resolver esse mistério dessa criança que caiu. Então, são coisas que você tem que analisar. A história da bala, que eu falo sempre, do pessoal que atira a bala ela não vai reta, a bala ela faz esse movimento. O pessoal atirou para cima, mas não vai para cima, a bala faz esse movimento por causa da gravidade. Então, qual é a velocidade dessa bala? Qual é a distância que essa bala desse revólver percorreu? Então, gente, tudo isso aqui, quando vai para a polícia, quando a polícia vai investigar, com certeza deve ter alguém nesse setor que vai fazer todos esses estudos aqui para saber corretamente qual foi o cálculo, qual foi a distância, se foi um policial que atirou, se foi um bandido, qual foi a distância que esse policial estava, e assim eles conseguem achar tudo, todas essas respostas, tá? Através da resolução problema, tá? Outra coisa também, nossa, você está falando de coisa ruim hoje. Quer ver? O caso daquela moça linda, do caso do advogado lá. Então, o que eles fizeram? O que a perícia descobriu? Que não teria como a moça atirar nela mesmo. Porque se fosse ela que tivesse atirado nela mesma, a bala seria uma reta, iria numa reta. E aí eles descobriram que a bala, ela fazia assim, ó. Ela, no primeiro momento, acharam que ela tinha se matado. Se ela se matou, a bala teria que ter ido reta, assim, ó, reta, porque a bala estava próximo do corpo dela. E aí eles perceberam que a bala não estava reta, a bala ela fez um movimento de curva. Se fez esse movimento de curva, então significa que a bala não foi ela mesma que atirou, a bala ela veio de fora, e aí ela fez esse movimento, ou seja, então não foi ela. Então são essas coisas que a resolução de problema resolve, tá? Aí vamos voltar para o nosso probleminha que é mais simples, né, gente? Aqui, ó. Credo. Só falamos de coisa ruim. Senhor, misericórdia. Aqui. Pronto. Tenho aí a figurinha. Então, já sei que isso aqui é um retângulo. Se sei que é retângulo, vai usar a área do retângulo, tá? Toda figura geométrica, todo problema apareceu área. Se você viu que é quadrado, vai usar quadrado. Se você viu que é triângulo, triângulo. E assim por diante. Aí ele fala que tem uma calçada. Ó a calçada aqui, uma calçada de pedra. Ó a calçada. Aí você olha o desenho, você vê que o desenho tá certinho. Ó, tá certinho. Então, opa, se tá certinho, o desenho fala com você. A figura geométrica, ela fala com você. Aí você vem aqui, ó. A piscina retangular, 10 por 7. Então, se ela é retangular, então significa que aqui, ó, vale 10. E esse outro lado aqui, ó, vale 7. Pronto.
É uma piscina retangular, tá aqui. Então, essa área só dessa piscina, só da gente bater o olho, a gente já sabe que isso aqui vai valer 70. Ou seja, 70 metros quadrados, ó. Só da piscina. Ó lá. Só que ele não quer saber nada da piscina, ele quer saber essa largura aqui, ó. Essa largura, tá? Então, ele te deu alguns dados do exercício. Ele te deu a área da piscina, ele te deu, que é o 70, ó. Depois, ele te deu a largura da calçada. Então, a largura da calçada. A largura da calçada. A largura da calçada, ele falou que é X, ó. Aí também ele te deu um último dado, sabendo que a área da calçada é igual a 38. Então, você também tem a área da calçada, ó. Da calçada é igual a 38. Pronto, ele quer saber a largura. Agora, o que você faz? Você pega todos esses dados, todas as informações matemáticas, você pega toda essa linguagem matemática aqui, ó, e coloca no desenho. Então, se eu sei que daqui até que é 7, aí você faz assim, ó. Agora é a interpretação matemática, ó, que a gente tem que ter. A gente quer dar lógica, a gente vai por esse caminho. Então, aqui é 7, ó. Ó lá. Aí vai aqui para baixo. Ó, então, a gente sabe que aqui até aqui é 10, ó. Desse ponto a esse ponto é 10. Pronto. Olha só. Aí a gente olha a largura. A largura. Ó a largura aqui, ó. É X. Então, significa que aqui é X. Ó. Só que a gente sabe também que esse cantinho aqui, ele é um quadrado. Então, significa que aqui vai ser X, aqui vai ser X e aqui vai ser X, ó. Então, aqui vai ser X. Olha lá. Se esse lado aqui é X, esse aqui é igual. Então, vai ser X também aqui, ó. Ó, X também. E a mesma coisa acontece aqui na lateral. Ó, X também. Então, essa linguagem que foi feita aqui no desenho é a linguagem matemática, tá? Que é pegar os dados do exercício e passar para a figura. A gente passou, pronto. Agora, a gente precisa transformar isso aqui em o quê? Em álgebra, tá? Então, se eu estou usando um retângulo, então eu sei que eu vou usar a área do retângulo. A área do retângulo é igual a base vezes a altura. Olha só, isso aqui faz parte de uma única figura, Olha lá, tá? Se tudo isso aqui faz parte de uma única figura, eu tenho o 70 da piscina mais o 38 da calçada. Ele te deu, ó, área da calçada 38. Que vai ser igual. Área da base. Ó a base, quem é aqui, ó. A base você tem o 10 mais esses 2x aqui. Então, 10 mais 2x, ou x mais 2, ou 2x mais 10, tanto faz a ordem aí. Aí vai para a lateral, aqui, ó, né? Aonde eu tenho 7 mais 2x. Pronto. Então, agora eu expressei, através da linguagem matemática, os dados que o exercício deu. Pronto. Agora vem o problema. Por quê? Porque tem muito aluno que, quando vê essa parte aqui onde está passando a luzinha, acha que isso aqui é produtos notáveis. Isso não é produtos notáveis. Tem nego que vai tentar colocar na fórmula dos notáveis lá e vai errar, hein? Não é notável, porque, na verdade, eu só tenho um termo aqui, ó, semelhante, ó. Um termo só, tá? Então, isso não entra. Isso entra na propriedade distributiva lá. Então, vamos resolver essa propriedade distributiva aqui, ó. Eu tenho aqui 70 mais o 38, 108, igual. Esse 10 vai multiplicar por 7, ó, 70. Depois, esse mesmo 10 vai multiplicar 2x, mais 20x, ó. Depois, faço a propriedade distributiva com o outro, com o 2x, 2x vezes 7, 14x, e 2x vezes 2x, x ao quadrado. Pronto. Resolver a propriedade distributiva. Nesse caso aqui não houve problema nenhum, porque os sinais são todos positivos, então é muito difícil você errar. O problema é quando vem sinais diferentes aí, tá? Depois que eu fiz a propriedade distributiva... Ô, Sora, Oi.
Eu não sei se sou eu que me confundi ou se... Peraí, aí quando faz 2x vezes 2x, não fica tipo 4x ao Ai, quadrado ou fica só 4x x ao ao quadrado, quadrado? 4x ao quadrado. Eu que comi ele aqui. 4x ao quadrado, perdão. Obrigada. Obrigada. Então, gente, cheguei aqui, ó, tá? Então, o que que acontece? Depois que eu fiz toda a distributiva, tá? O que que acontece? Eu preciso igualar a zero isso aqui, ó, tá? Tem aluno que já soma os termos que são iguais aqui, ó, tá? E já faz direto. Tem um aluno que ele pega tudo isso aqui e passa para cá. O menino do nono B, ele fala, professor, eu acho mais fácil pegar tudo isso aqui, ó, e passar para o primeiro termo aqui, ó. E depois eu pego tudo isso aqui que ele passou e multiplica por -1. Ele tem 2 trabalhos. Ele tem o trabalho de passar para lá com o sinal trocado e depois ele tem o trabalho de multiplicar por -1. Mas ele acha mais fácil assim. Então, né? Então, ele que sabe se ele acha mais fácil deixar assim, tá? Eu não acho. Eu acho que é sempre mais fácil a gente mexer com o lado que tem menos número. E sempre evitar de mexer com esse x ao quadrado aqui, ó. Só mexe com esse x ao quadrado se por acaso ele for negativo. Aí sim você pode mexer com ele. Agora, se ele está positivo, você tem que evitar de ficar mexendo com ele. Tá? Você mexe com ele em última hipótese só que você mexe com esse número aqui, com esse x ao quadrado. Tá? Então, eu vou colocar em ordem já, que é o 4x ao quadrado primeiro. Depois eu tenho o 20 e o 14 mais 34. Olha lá. Depois eu tenho o 70, ó. E aí eu tenho esse 108, eu vou tirar ele daqui, vou passar ele lá para outro membro, então ele vai como menos 108, igual a zero, tá? Então, eu continuo com o x ao quadrado, mais 34x, devo 108 e pago 70, eu fico devendo aí 38, igual a zero. Pronto. Cheguei aqui. Aí é agora que começa a parte preocupante, tá? Você fala, não, professor, mas como preocupante? Se agora é só jogar em Bhaskara. Cuidado, por quê? Aqui, ó, eu tenho esse 2 aqui, ó. Ou melhor, esse A aqui, ó. E esse A aqui, ele é 4, tá? Quando o A, ele passa de 2, o valor desse A, ele passa de 2, significa que essa equação, ou seja, a raiz dessa equação, ela vai ficar enorme. E olha só, tem raízes que elas são tão grandes que a gente não consegue achar esse número. Ou seja, você vai ter que fatorar, depois você vai ter que juntar quem é igual para poder descobrir esse valor. Então, o que que a gente sempre fala para o aluno? O ideal, simplifica a equação. Quando dá simplificação, simplifica. Que nem aqui. Eu sei que 4 é par, 34 é par, 38 é par. Então, significa que com esses 3 números aqui, eu consigo simplificar essa equação. Então, o ideal, independente do que você está fazendo, se é resolução de problema ou não, o ideal, gente, é primeiro de tudo simplificar isso aqui antes de jogar em Bhaskara, por causa da raiz, tá? Então, no nosso caso aqui da simplificação por 2, então vou simplificar por 2. Pronto. A professora poderia simplificar por um número maior? Poderia. Você decide. Eu não vou simplificar por número maior aqui, porque eu sei que eu vou cair num número decimal ou num número fracionário, então não convém. Porque o meu objetivo é tirar isso aqui, ó, diminuir esse valor do 4 aqui, ó, tá? Então, na resolução, você tem que pensar nisso tudo quando você está resolvendo, em todas essas possibilidades aqui, tá? Peraí que tem alguém me chamando. O ideal, aqui ó, a Mi perguntou se o ideal é sempre simplificar quando o A é maior que 4, ou melhor, quando o A é maior que 2, sim. Toda vez que o A for maior que 2, se der simplificação, simplifica, tá? Simplifica. Não deixa do jeito que tá. Porque se você pegar isso aqui e jogar em Bhaskara, isso vai dar um resultado gigantesco, tá? E aí você corre o risco de errar por causa do valor da raiz, então não é o ideal. Aí você fala, professora, mas isso é só em resolução problema? Não, eu tô falando em tudo. Toda vez que você tiver uma equação, porque aqui eu tenho uma equação, ó, o sinal de igualdade aqui, ó. Toda vez que eu tiver uma equação e eu perceber que os números dessa equação são números muito grandes, eu posso mandar ver na simplificação. Não interessa o que eu estou fazendo.
Se é equação de primeiro, de segundo, de terceiro, de quarto, se é Pitágoras, o que for, você pode simplificar. Tudo você pode simplificar, desde que ele tenha um sinal de igualdade. E aí fica muito mais fácil a sua resolução. Então, são caminhos que você tem que fugir, para você fugir do erro, tá? É um dos caminhos. Então, aqui eu sei que dá para simplificar por 2, eu vou ficar com 2x ao quadrado, mais 17x menos 19, igual a 0. Olha lá. Professora, mas aqui, ó, eu quero tirar esse 2 daqui, quero simplificar novamente por 2. Poderia? Poderia, sem problema nenhum. O único problema dessa história de simplificar aqui novamente é que esse 17 vai virar um número fracionário ou um número decimal. Esse 19, a mesma coisa. Então, para você não correr nesse risco, esse risco, você mantém do jeito que tá. Tá? Aí tem aluno que falou assim para mim, professor, então agora eu cheguei aqui, ó. Não quero fazer por Bhaskara, vou fazer por soma e produto. Dá? Dá para fazer por soma e produto. Só que, cuidado, porque tem esse 2 aqui, ó. Então, o ideal para soma e produto é geralmente quando a gente tem aqui, ó, o valor 1. Então, quando aqui é 1, é muito mais fácil resolver por soma e produto do que quando é 2. Porque se é 2 aqui, significa que aqui vai ser número decimal aqui e aqui, ó. Então, a sua soma e produto vai estar relacionada a números decimais. Então, ou fracionários. Então, gente, não é ideal. Então, são os passos que você precisa saber para você ir bem numa prova. É muita informação? É, mas são coisinhas que você grava com o tempo. Então, vamos voltar aqui. Ó, quando eu tenho A, quando eu tenho esse A aqui, ó, maior que 2, você pode simplificar. Você simplifica. Acontece de não dar simplificação? Acontece, aí não tem jeito, não dá para fugir. Mas qualquer prova que vocês forem fazer fora da escola, qualquer vestibular, qualquer prova para qualquer coisa técnico aí, todos vão dar simplificação. Todos vão dar simplificação. Tá? Por quê? Por causa da raiz. Porque o aluno, ele não é obrigado a saber raiz de cor. Então, tem raízes que são muito grandes, então não tem como o aluno saber. Então, a simplificação, ela é meio que obrigatório, tá? Então, simplifico. Sempre olho pelo A, sempre pelo A, tá? Os outros são indiferentes, é sempre pelo A, tá? O meu objetivo é sempre diminuir o valor do A. Só que para isso eu preciso ver se a sua simplificação ela vai ter lógica para você, ela vai te ajudar ou se ela vai ainda confundir, complicar ainda mais. Quando eu dividi por 2 aqui, eu sei que facilitou a minha vida. Por quê? Porque eu diminuí o valor do A e, consequentemente, eu diminuí o valor do B e do C. Olha lá, continuei com números inteiros ainda. Olha lá, o 2, 17 e 19 são números inteiros. Agora, se eu quiser novamente simplificar isso aqui, eu posso simplificar. Só que não vai ser vantagem para mim. Por quê? Porque esse 17, ele vai virar uma fração de 17 sobre 2. E esse 19 também vai ficar 19 sobre 2. Então, eu vou mexer com fração aqui ou vou mexer com número decimal. E qualquer coisa que envolva fração e número decimal se torna mais difícil. Então, não é vantagem para mim a simplificação aqui. Então, eu paro aqui, ó, não simplifico. Aí eu olho agora, soma e produto. É vantagem usar soma e produto? Também não. Por quê? Porque eu tenho esse 2 aqui, ó. A soma e produto é sempre mais vantagem quando o A é igual a 1. Tá? Quando o A é igual a 1, aí vai que vai na soma e produto. Agora aqui não é vantagem, porque a soma e produto também vai me levar para 2 números fracionários. Então, moçada, Bhaskara. O Bhaskara é sempre o melhor método para resolução de problema. Então, delta é igual B ao quadrado, que é o 17. Então, eu tenho 17 ao quadrado, menos 4, vezes o valor do A, que é 2, vezes o valor do C, que é menos 19. E imagina se não tivesse simplificado. Olha só, esse 17 aqui ia ser 34 ao quadrado, aqui ia ser um 4 e esse 19 ia ser 38. Você imagina o tamanho que ia ficar isso aqui, tá? Que não é o ideal. Então, delta é igual esse 17 ao quadrado, 289, menos a multiplicação desses 3 termos, que é igual a 152. Dá uma olhada no sinal, que ele vai ficar positivo,
esse menos com mais do 2 é menos, e com esse menos vai virar mais. Então, mais 152. Delta vai ser igual a 289 mais 152, 441. Olha lá. Essa aqui é uma raiz muito usada, ó. 441, que é raiz de 21, 144, que é 2, 81, que é 9, 169, que é 13. Então, a gente tem algumas que são usadas sempre. E essa aqui é uma delas, ó. Tá? Então, eu sei que 441, raiz 21, beleza. Então, eu posso continuar resolvendo. Outra coisa que eu tenho que analisar, ó, o delta é maior que zero. Se é maior que zero, vão ter duas soluções. Tudo isso você tem que ver quando está resolvendo um problema. Tá vendo? Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Chegou aqui, deu simplificação? Simplifica porque facilita os cálculos. Simplifiquei. Se der simplificação novamente, simplifica. Sempre simplifica por 2? Não, qualquer número desde que dê divisão. Aqui não é vantagem porque eu sei que eu vou ter ainda, isso aqui vai virar... Oi? O que acontece se as duas raízes serem positivas? Qual que você escolhe como resultado? Você vai ter que usar os dois. Você vai ter duas possibilidades. Aí você tem que jogar os valores lá no desenho, para ver qual vai cair na... Eu já vou chegar lá, já eu te mostro. Aí cheguei aqui, ó. Cheguei aqui no delta, 441. Cheguei no 441, você já olha, é maior que zero, tem dois resultados. Você vai ter dois resultados. Aí cai na possibilidade que o Vi acabou de dizer. Pode ser os dois resultados positivos também. Ah, professor, mas a maioria das vezes é um negativo e um positivo? É muito difícil quando os dois resultados dão positivo, é muito difícil. É quase que assim, é um achado quando você tem uma equação onde os dois resultados dão positivos. É bem difícil mesmo acontecer, tá? Num caso de uma prova de vestibulinho, não acontece. Não acontece, tá? Então, vamos supor, cheguei no 441, vou para a segunda parte. X é igual a menos B, mais menos raiz do 441. Dividido por 2 vezes o A. Então, aqui vai ser 4. Tomar cuidado, hein? Ó, porque o A agora é 2. Então, o 2 vezes o 2, que é o 4 aqui. Agora, eu vou ter dois resultados. Menos 17, mais 441, é o famoso 21 aí, que essa raiz ela é famosa. Dividido por 4. Olha lá. Devo 17, pago 21, 4 por 4, que vai dar 1. Ó. Aí eu vou para o outro. Menos 17 menos 21, dividido por 4. Menos 38 por 4. Olha lá, ó. Menos 38 por 4, eu vou ter menos 9,5. Ó o que acontece aqui. Maior que zero, tem uma raiz positiva e uma raiz negativa. Se eu estou mexendo com área, essa aqui, ó, ela é descartada. Isso aqui não serve para você, porque ela é negativa. Então, a única solução e o único resultado para você é o 1. E esse aqui vai ser o seu resultado, tá? Agora, professor, e se aqui fosse 9,5 positivo e aqui 1? Aí, o que você vai fazer? Você tem que voltar lá no desenho e substituir os valores aqui, ó. Você tem que substituir os valores em tudo. Tá? Você tem que substituir e para ver qual dos valores vão servir para você, tá? Ou seja, os valores têm que ter lógica. Aí é a lógica do exercício, tá? Às vezes, os dois valores aqui são lógicos e aí a solução do exercício são os dois. Às vezes não, porque às vezes a hora que você vai substituir os dois números que são positivos, a hora que você colocar aqui, ó, pode ser que você anule isso aqui e isso aqui vire um número negativo. Tá? Pode acontecer também, tá? Ou pode acontecer uma coisa totalmente desproporcional à figura. Então, tudo isso tem que ser analisado. Como eu sei que aqui ele fala assim, ó, conforme a figura, então eu sei que essa figura ela é uma figura real. Ou seja, não existe desproporção em cima dessa figura aqui, tá? Então, no caso que o Vi falou, de repente aqui dar dois números positivos para uma resolução de problema, é quase que impossível isso acontecer,
tá? Nunca vi em um vestibulinho acontecer de ter 2 números positivos aqui. Pode até acontecer, mas é para treinar fórmula, para treinar método. Vamos por método de resolução. Aí pode acontecer de ter 2 números positivos, porque aí não importa essa estrutura aqui, ó, tá? Então, voltando. Se é uma resolução de problemas, essa resolução, ela precisa ter lógica, lógica. Então, os resultados, eles precisam ser resultados lógicos, tá? Então, lembrando, se eu estou mexendo com área, o resultado negativo não é lógico, porque não existe resultado negativo, tá? Então, significa que se eu faço uma conta dessa e chego em 2 resultados negativos, a sua conta está errada. Tá errada, então você tem que ir lá e arrumar onde é que você tá errando aí, tá? O que acontece também? Além de eu ter esse raciocínio abstrato que a gente tem menos, né? Por isso a gente tem dificuldade de resolver uma situação, um problema, o ideal é eu saber lidar com tudo isso aqui onde está passando a setinha. Eu saber lidar muito bem com as áreas, eu saber lidar muito bem com propriedade distributiva, saber lidar quando eu tenho que usar mais, quando eu tenho que simplificar, que é o caso daqui, ó. Porque se você for fazer isso aqui sem simplificar, depois você pode fazer aí para você dar uma olhada. Você vai ver que isso vai dar um monstro, tá? E aí você vai ver que vai dar uma dificuldade na hora de jogar aqui, ó. Tá? Então, tudo isso tem que ser olhado. Existe um caminho? Não existe um caminho para resolução do problema. Esse caminho, quem tem que construir são vocês. Aí vem o principal, você vai resolver essa prova dessa semana, que está lá no Moodle lá. Se você vê que você se encrencou para resolver aquela prova, significa que você não está preparado para prestar o ETEC. Ou seja, se você for prestar, você vai ter uma, assim, eu posso dizer que 70% de você não conseguir passar, tá? Porque aquelas questões que estão lá são questões realmente do ETEC, então você consegue ter um parâmetro. Ah, mas é só aquilo que vai cair? Não, óbvio que não é só aquilo que vai cair numa prova de ETEC, mas é uma base para você saber como é que está o seu nível de interpretação, tá? Porque muitas vezes não vem só assim como área. Esse aqui que eu coloquei aqui, eu peguei esse aqui porque esse aqui realmente é um dos principais, mas às vezes não vem o desenho, às vezes ele vem assim, ó, quero saber a idade do meu tio, que é 2 vezes a idade do avô, que é multiplicado para a idade não sei de quem, às vezes ele vem assim, tá? Naquelas charadinhas que a gente encontra por aí. Tá? Essas charadinhas que a gente vê por aí, a maioria delas é sem lógica, mas quando tem lógica, você consegue responder ela através de cálculo. E aí você consegue ter um teste para ver como é que está a sua vida aí, se você pretende prestar o ETEC. Eu vou interromper aqui, tá? E é isso, gente. Não tem, assim, não tem como eu falar para vocês, olha, vão fazer isso. Olha, vocês vão estudar. Nossa, como meu cabelo tá horrível. Olha, vocês vão fazer isso, vocês vão pelo aquele caminho, vocês vão pelo aquele outro. Não tem como, tá? Isso aí é só mesmo você tá resolvendo. Por isso que se você vai fazer o ETEC, o ideal é sempre você estar refazendo as provas. Refaz as provas. Pega as provas antigas dos anos anteriores e vai refazendo, para você ter contato com essas resoluções problemas aí, tá? Não é à toa que física é só resolução problema. Por isso que o aluno, nossa, com a hora que você vê um resultado da prova de física, você fica bobo, porque as notas, se é ruim em matemática, a hora que você vai ver o resultado de física, você se desespera, porque física é só resolução problema. Só problema. Não existe física que não tenha resolução problema, tá? Moçada, e seria isso, certo? Vou mandar essa folhinha para vocês, aí vocês têm alguns exercícios de resolução para treinar aí, mas eles são bem simplesinhos que tá aí no caderno, e aí essa semana é isso, tá bom? Então na quarta-feira a gente se encontra, fiquem com Deus, juízo, se cuidem aí, tá bom? Qualquer coisa eu estou na Agenda Edu, é só me chamar lá, tá bom? Beijos! Tchau, gente. Tchau, tchau. Esse